Quero ler com os irmãos dos versículos 15 até o 19. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Está aí na tela, os irmãos também podem acompanhar. Mas aqueles que trouxeram a Bíblia, depois permaneça com a Bíblia aberta, sua caneta na mão e faça suas anotações. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, te suplicamos que permitas, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que inspirou teu servo o apóstolo João, que deu a ele a oportunidade de contemplar, de ouvir, de ver esta visão, esteja agora iluminando nossas mentes, abençoando-nos de maneira profunda, para podermos entender a tua palavra nesta noite. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos consolados, saiamos, ó Deus, admoestados, saiamos exortados, dispostos, ó Deus, a seguir em frente, olhando para o Cristo ressurreto, a razão da nossa esperança. E assim, ó Deus, podermos ser diferentes e fazer a diferença nesse mundo indiferente, cumprindo, ó Deus, a nossa missão profética, mesmo em meio às tribulações e às adversidades. Ajuda-nos, ó Deus. Permita, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor agora aplique, Senhor, as lições que o Senhor mesmo já preparou na eternidade para nós. E essas lições possam, de fato, fazer a diferença na nossa vida. Em o nome de Jesus, esteja também, ó Deus, agindo de maneira especial na vida de todos aqueles que nos acompanham pela internet. E também, ó Deus, abençoando aqueles que estão enfermos e não puderam vir. De maneira especial, ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando a Jô, esposa do nosso irmão diácono. Permita, Senhor, que a graça do Senhor seja com ela. Abençoa também, ó Deus, o pequeno Mateus, permitindo, ó Deus, que a mão forte e poderosa do Senhor esteja com ele, ó Deus. E o Senhor esteja fazendo a tua vontade na vida dele e em toda a família. E assim, ó Deus, todos nós possamos perceber em todos os detalhes da nossa vida o cuidado provisional do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dessa maneira possamos ter um coração grato e possamos ser alegres na presença do Senhor, a despeito das lutas, das adversidades, dos sofrimentos, mas em tudo dando graças, porque certamente esta é a vontade do Senhor para conosco. Em o nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 até o versículo 19. Ele reinará para todo sempre, né? Esse é famoso o Messias de Handel, e ele reinará para todo sempre. Amém? Nós vamos continuar com a nossa exposição aqui no livro do Apocalipse, com um objetivo bem claro: manter viva, manter operosa a nossa esperança no Cristo glorificado. Então, na verdade, o livro do Apocalipse trata-se da esperança dos salvos, da esperança dos eleitos, da esperança dos crentes. E o objetivo de estudar o livro do Apocalipse é manter viva, é manter operosa essa
esperança no Cristo glorificado. É exatamente essa esperança que vai nos fazer alegres, é essa esperança que vai nos fazer pacientes nas tribulações, nas adversidades, é essa esperança que vai nos fazer perseverar na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Portanto, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós estamos estudando já há algum tempo a chamada segunda visão no livro do Apocalipse. Você já sabe que o livro trata de 4 visões, e nós estamos na segunda visão, que começou lá no capítulo 4 e vai terminar no capítulo 16, no versículo 21. Exatamente, vai terminar com as taças, que é, ou que são, melhor dizendo, o desdobramento da 7ª trombeta, que nós começaremos hoje. Então, na verdade, nós estamos aí no contexto da segunda visão, aquela que João foi arrebatado até a sala do controle, até os céus, a sala do trono, e teve a mesma visão que Isaías teve cerca de 750 anos antes de Cristo. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. A principal lição é que tudo, toda a história, toda a humanidade, tudo, as criaturas e todas as ações delas são governadas dos céus. Os céus governam todo o universo. Essa foi uma das grandes lições que João teve ao contemplar o trono de Deus. Na última mensagem sobre o Apocalipse que nós tivemos aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 até o versículo 14, nós vimos aí João finalizando o chamado terceiro interlúdio, ou seja, a conclusão do segundo ai. Na verdade, o terceiro interlúdio, ele conclui o segundo ai, a 6ª trombeta. E nessa conclusão do terceiro interlúdio, nós vimos aqui, através da visão de João, a medição do templo, nós vimos aqui o surgimento e o testemunho das 2 testemunhas, nós vimos aqui a oposição das forças satânicas, das forças malignas, lideradas pela besta que surgiu do inferno, surgiu do abismo. Nós vimos aqui a temporária vitória dessas forças satânicas, mas vimos também a ressurreição, o triunfo e a glorificação das 2 testemunhas. Naquela ocasião, nós aprendemos aqui, à luz da exposição da Bíblia Sagrada, que a medição do templo, o templo sendo medido, nós vimos que João, na realidade, não estava aqui falando do templo literal de Jerusalém, e muito menos falando de uma futura reconstrução literal desse templo em Jerusalém. Mas na verdade, nós vimos aqui que aquele templo do qual João estava falando, na verdade, é o símbolo da igreja de todas as épocas, de todas as eras, contendo os crentes verdadeiros e também os crentes nominais, aqueles que apenas têm o seu nome no rol de membros da igreja visível. Pois bem, aquela visão simbolicamente equivale à mesma visão que João teve no capítulo 7, versículos de 1 a 8, sobre aquele momento que Deus usou para selar os santos. Então, os selos do capítulo 7, aquele ato de selar os santos, selar os eleitos, equivale à medição deste templo aqui na visão de João, e portanto refere-se a mesma coisa, ou seja, a proteção, a preservação da igreja invisível, ou seja, a verdadeira igreja, a verdadeira comunidade dos eleitos, principalmente naquele momento mais grave, no ápice da perseguição, no momento mais terrível da perseguição, que é o momento da grande tribulação. Mas nós vimos lá que João recebe a ordem para não medir o átrio exterior. A não medição do átrio, do pátio externo, refere-se aos crentes nominais,
aqueles que, embora pertençam à igreja visível, ou seja, têm o nome no rol de membro da igreja visível, mas não vivem como crente, não têm interesse de conhecer as doutrinas do Evangelho, de professar as doutrinas do Evangelho e de testemunhar das doutrinas do Evangelho, apenas tem o nome no rol de membros. Esses, na verdade, espiritualmente, estão no átrio exterior, no pátio externo. Esses não foram medidos e, portanto, foram entregues aos gentios para serem pisados. Deus não tem o compromisso de proteger crente nominal. Deus não tem o compromisso de proteger crente que não dá testemunho. Deus não tem compromisso de proteger aqueles que não vivem o Evangelho. Então não adianta você achar que está seguro tendo o seu nome no rol de membros da igreja e vivendo como se não fosse membro. Não adianta você apenas aprender e decorar os jargões evangélicos, as palavras evangélicas, ou até mesmo se vestir ou usar algum paramento parecido com o evangelho. Não adianta se você verdadeiramente não viver a sua profissão de fé. Não adianta. Esses não foram medidos e, portanto, não serão protegidos no dia da grande tribulação. Depois, vimos também João falando das duas testemunhas. Da mesma forma, João aqui também não está falando de duas testemunhas literais. Do mesmo jeito que ele não estava falando do templo literal de Jerusalém, até mesmo porque nos tempos de João, quando João escreve o Apocalipse, esse templo já tinha sido destruído. Foi destruído por volta do ano 70. Aqui também agora, quando ele fala das duas testemunhas, obviamente, ele não está falando de duas testemunhas literais, de dois seres humanos, né? Ou de duas pessoas inéditas que surgirão no final e ministrarão no espírito de Moisés e Elias. Nem tampouco ele está falando aqui do próprio Elias e Enoque, que literalmente voltarão no final para poder testemunhar, morrer e ressuscitar. Nem tampouco está falando de Moisés, literalmente, ou de Elias, que apareceriam no final. Na verdade, da mesma maneira que o tempo, aqui ele está falando dessas duas personagens do ponto de vista simbólico. Simbolicamente, elas representam aqui testemunho da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ou seja, o testemunho da igreja, o cumprimento da missão profética da igreja em toda a era da igreja. Mas aqui, nesse caso do capítulo 10, especificamente na segunda metade da tribulação, ou seja, nos 1260 dias, 3 anos e meio, a segunda metade, a chamada grande tribulação. Esse período simbólico que vai trazer ao seu final a consumação final do reino de Deus. Período de intensas perseguições, onde os verdadeiros crentes continuarão testemunhando as verdades do Velho e do Novo Testamentos, sem temerem a própria morte. Então é disso que João está falando, né? Essas duas testemunhas representam o testemunho profético dos crentes verdadeiros, da igreja verdadeira, num período de intensa perseguição, onde os crentes verdadeiros, mesmo diante de grande pressão, mesmo diante de grande tribulação, eles vão continuar testemunhando das verdades do Velho e do Novo Testamento, sem temer a própria morte. Não estarão preocupados se vão ser decapitados, cerrados ao meio, se vão para a prisão, mas eles continuarão testemunhando. É isso que João estava dizendo. E todo sofrimento, e até mesmo martírio, fica claro que não impedirão a igreja verdadeira de concluir cabalmente a sua missão. O texto lá que nós estudamos na última oportunidade, quando eles terminaram de testemunhar, significa que eles terminaram. Então nada pode impedir a igreja, nada, nem o inferno, nem os demônios, nem os homens maus, ímpios, nada. A igreja verdadeira, os crentes verdadeiros,
concluirão essa missão, muitos ao custo da própria vida. Mas o texto diz que, mesmo diante daquilo, eles cumprirão a sua missão. E em seguida, por um curto espaço de tempo, agora o texto lá fala apenas de 3 dias e meio, 3 dias e meio, um curto espaço de tempo, passaram por uma aparente derrota. Aparente derrota. Mas logo depois foram recompensados com a ressurreição, com o triunfo, com a glorificação e com a manifestação de Jesus, passaram a reinar para sempre. O terceiro interlúdio, o segundo ai, terminam. E terminam com o início da grande destruição final. E o texto mostra lá, o finalzinho desse último ai, já termina com a morte de 7.000 pessoas. Ou seja, um número simbólico, representando a totalidade daqueles que estavam destinados para essa primeira matança. E termina, o segundo ai, termina com o desespero dos ímpios. E aparece o texto dizendo que o tempo da graça acabou. Agora tudo está pronto. Vai começar o juízo final. O 7º anjo está preparado, pronto para tocar a 7ª trombeta. E hoje então nós começaremos a estudar a 7ª trombeta. Nossas exposições sobre a 7ª trombeta. Mais uma vez, logo de cara, a partir desse versículo 15, fica claro para nós que a linguagem do livro do Apocalipse é uma linguagem fluente. Ela move-se, conforme eu tenho dito quase todos os domingos, ela move-se do céu para a terra, do passado para o presente, para o futuro, do futuro para o presente, para o passado, sem nenhuma prévia comunicação, sem dar explicações. Nós podemos ver aqui as visões, né, e João falando de coisas que pertencem ao futuro, como se já tivessem passado, e falando de acontecimentos do passado, como se ainda não tivessem acontecido. E ele faz isso sem nenhuma preocupação cronológica, retilínea, não. Então, na verdade, o livro do Apocalipse não é um livro para se estudar cronologicamente, do ponto de vista literal, absolutamente não. São, na verdade, uma série de visões sobrepostas, progressivas, uma perspectiva do céu a respeito da história dos homens, da igreja, entre a ascensão e a segunda vinda, entre a volta de Jesus, depois de ressurreto para os céus, e a sua segunda vinda, no final de tudo. A isto, um grande reformado teólogo famoso chamado William Hendrickson, ele vai chamar isso de paralelismo progressivo. Então ele começa falando de uma coisa aqui, é como se ele abrisse um parênteses, agora vai falar de outra lá, depois ele abre mais um, vai falar de outra lá, depois ele volta nessa aqui para fechar esse entendimento. Então não dá para você ir estudando de carreirinha, não tem condições. E aqui, por exemplo, hoje nós vamos ver isso. Na verdade, ele começa a falar aqui daquilo que exatamente vai acontecer no último momento. Mas logo depois, no capítulo 12, ele volta e vai dar os detalhes de tudo isso. Então, observe bem, vamos ver agora. O segundo ai passou, falta agora o terceiro e último ai, que virá com a 7ª trombeta. Entretanto, observe bem claramente aí, quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, na verdade, o terceiro ai e último, o terceiro e último ai, ele não vem de imediato. O terceiro ai, na verdade, ele é o desdobramento dessa 7ª trombeta em 7 taças dos flagelos de Deus, que vão ser descritos lá no finalzinho dessa segunda visão, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 21. Então, na verdade, a 7ª
sétima trombeta, assim como o sétimo selo. O sétimo selo, na verdade, abriu as 7 trombetas. Agora, a sétima trombeta vai, na verdade, abrir, vai mostrar os julgamentos das 7 taças, dos 7 taças dos flagelos de Deus. Então, a história vai sobrepondo, né? A visão de João vai se sobrepondo ao longo do texto do Apocalipse. Essencialmente, então, a sétima trombeta, ela aponta para o fim das oportunidades. E a sétima trombeta, que na verdade, como eu disse, são as 7 taças, não trata de um dia. Então, os acontecimentos da sétima trombeta não são referentes ao acontecimento de um dia, não. A Bíblia diz de dias, no plural. Observe aí capítulo 10, versículo 7, diz lá: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando esse tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, na verdade, a sétima trombeta não fala de um dia, fala de dias, fala de um tempo. Também a sétima trombeta não fala de uma praga, na verdade, fala do fim, do encerramento de um tempo sem graça e sem misericórdia. A partir de agora, a partir desse versículo 15 do capítulo 11, não tem mais misericórdia, não tem mais graça. Agora é só juízo. Só juízo. A igreja já terminou o seu testemunho. Já concluiu o seu testemunho. Já sofreu por causa disso. Agora não tem mais graça. E por isso nós vamos poder ver um detalhe curioso, e preste atenção aqui comigo, ao longo de toda essa sétima trombeta, que nós vamos ver aí pela frente, nas próximas mensagens, ao longo de tudo isso, nós podemos ver o juízo final de Deus, ou seja, os julgamentos de Deus, especificamente contra os homens maus, contra aqueles que não aceitaram o reino de Deus, especificamente sobre o mundo ímpio. Mas nós vamos ver agora, concomitantemente, a alegria, a íntima comunhão dos remidos de Deus. E nós vamos ver isso num terrível contraste com o desespero, com o tormento dos ímpios. Então agora, a igreja não testemunha mais. Agora, a igreja vai alegrar-se no Senhor. Agora a igreja vai celebrar, enquanto os ímpios estarão, de fato, comendo o pão que o diabo amassou e que eles quiseram. Então agora, ao longo de toda essa sétima trombeta, nós vamos ver esse contraste, né? Os ímpios sofrendo a ira de Deus, recebendo a ira de Deus, os julgamentos de Deus, o que a Bíblia chama de juízo final, mas concomitantemente a igreja, né? Os remidos do Senhor de todos os tempos, eles estarão alegres, numa íntima comunhão com o Senhor, o Deus da aliança. Então nós vamos ver aqui mesmo, no início, né? Antes mesmo desses julgamentos, dessa ira de Deus ser mostrada em detalhes, mas nessa como que introdução da sétima trombeta, nós vamos ver aí, por exemplo, os santos, os que têm a marca de Deus, esses dando graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, com grande poder, que com grande poder passou a reinar e reinará pelos séculos dos séculos. E ao mesmo tempo nós vamos ver os ímpios enfurecidos, desesperados, né? Procurando a morte e a morte correndo deles. Olha que coisa triste. Mas nós vamos ver também, enquanto os santos, enquanto os justos, os eleitos de Deus estarão recebendo os galardões, os ímpios estarão recebendo os castigos. Enquanto os santos são glorificados e reinam com o Senhor agora, no novo céus, na nova terra, os ímpios são destruídos, detalhe,
não aniquilados. O aniquilamento da alma é uma heresia, mas eles vão sofrer eternamente no inferno, enquanto eternamente os justos reinarão com Jesus. Então não há dúvidas, meus queridos irmãos, o dia do juízo, essa sétima trombeta, será dia de glória para os santos, mas de total desespero para os ímpios. Total desespero para os ímpios. Então, você que está ouvindo a palavra hoje, não endureça o seu coração, não pague para ver. Aceita a mensagem hoje, receba Jesus como Senhor da sua vida hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Essa é a mensagem. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nós vimos lá, quando da abertura do sétimo selo, que, como eu disse, desencadeou nas 7 trombetas. Quando o sétimo selo foi quebrado, foi aberto, o texto diz que houve silêncio no céu. Por quê? Naquela ocasião eu expliquei, por causa da profunda expectativa em face dos julgamentos que viriam com as trombetas. Então, quando o sétimo selo foi aberto, aquela expectativa no céu, e agora, como serão os julgamentos? Então, aquela profunda expectativa. Então, a meia hora ali, aquele determinado tempo, não 30 minutos cronológico, mas um tempo de expectativa, de perplexidade, de apreensão. Como serão esses julgamentos? Mas agora, em contraste com Apocalipse capítulo 8, agora no capítulo 11, aqui no versículo 15, quando a sétima trombeta é tocada, não há mais expectativa, não há mais aquela apreensão, não. Agora o texto diz que quando ela é tocada, houve no céu grandes, palavra aí, altas, fortes vozes, ou seja, um profundo e reverente júbilo, declarando e celebrando o triunfo final de Cristo e da igreja, declarando agora o estabelecimento pleno do seu reino, ou seja, a consumação final do reino de Cristo, que na verdade é o tema central de todo o Apocalipse. Todo o Apocalipse, o tema central é exatamente a consumação final do reino de Cristo, a vitória de Jesus sobre Satanás, a antiga serpente, sobre as bestas, sobre os inimigos, sobre o anticristo, o falso profeta, sobre todos, e com Jesus, a igreja vitoriosa. Todo o tema do Apocalipse, o tema central do Apocalipse é exatamente a consumação final do reino de Deus. E é disso que a nossa sessão do 15 ao 19 trata. Nós não temos aí, de fato, a descrição em detalhes do juízo final. Nós temos aí apenas o apontamento, ou seja, a marca do seu início, e principalmente a anunciação da consumação do reino de Deus. E aí nós temos 3 doutrinas teológicas citadas aí com a profunda ênfase, a grande ênfase que esse texto vai dar: a soberania de Deus, ou seja, Deus sempre teve o controle de tudo, o controle da história e de toda a humanidade. Então, tudo está convergindo para o cumprimento da vontade dele, uma agenda traçada na eternidade. Então, o mundo não está ao léu, não existe, ponha isso no seu coração, você que está em casa assistindo, não existe acaso, não existe acaso, não existe fatalidade. O que existe é providência de Deus, é governo soberano de Deus, é Ele controlando e guiando todas as coisas. E o texto deixa isso claro para nós. Também esse texto vai trazer a respeito da suficiência e triunfante obra redentora de Jesus. Aqueles que agora serão e participarão do reino consumado, é aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro,
E aí vai ficar claro que a obra de Jesus foi eficaz, a obra de Jesus foi triunfante, e é Ele agora que triunfa tudo isso e assume de uma vez por todas, para todo sempre, o reino desse mundo. É isso que o texto ensina. Mas outra doutrina muito importante que o texto traz para nós também é a doutrina da perseverança dos santos, que ao final serão glorificados. Ou seja, Deus nunca deixou de guardar os seus eleitos. Nunca deixou de guardar os seus eleitos. Grande promessa, desde o Antigo Testamento, repetida no Novo Testamento: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Deus nunca abandonou e nem vai abandonar a sua igreja. Os crentes então perseveram porque Deus não os abandona, Deus cuida deles. E no final, a despeito de todos os sofrimentos, a despeito de todas as dificuldades, eles serão glorificados e reinarão com Jesus para sempre. Veja comigo o versículo 15, nosso primeiro versículo. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós temos aqui o clímax do domínio de Deus sobre toda a criação. Aqui vê-se o cumprimento final do propósito soberano de Deus, que é o propósito de redimir e de restaurar o mundo e habitar nesse mundo com seus eleitos, com seus escolhidos. Não apenas do ponto de vista espiritual, celestial, mas do ponto de vista cósmico e eterno. Vamos reinar com Jesus nessa terra para sempre, nova terra restaurada. Glórias sejam dadas ao Senhor. Precisamos entender isso. Esse evento, ele inicia com todo o poder e autoridade. E o texto diz que pertence a Jesus, porque Ele governa de forma soberana e sábia todas as esferas da vida e da história. Tudo. Por isso Ele reina. Esse versículo 15, conforme eu disse na liturgia, foi o versículo que inspirou Handel, compositor alemão, para compor a sua famosa obra O Messias, para a Páscoa de 1742. Esse texto, ele deixa claro para nós, ele mostra uma reverente, profunda festa nos céus, proclamando a glória total de Deus e o triunfo da igreja. O reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo é proclamado aqui pelos anjos. Os anjos nos céus proclamam agora, o reinado de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, a vitória eterna de Deus e do seu Cristo, reinando para todos sempre. Nós não temos aqui, nessa sessão de hoje, os detalhes desse evento, Certamente, João aqui, ele não está como uma linha de estudos chamada preterista. Os preteristas que dizem que esse reinado de Jesus aqui é espiritual, que Cristo está reinando espiritual na era do Evangelho. Nesse caso aqui, João não está falando desse reinado espiritual, não, ele está falando aqui do glorioso e único retorno de Cristo, Rei dos Reis, para reinar para sempre em uma terra renovada e glorificada. O texto diz claramente: o reino do mundo pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, não por 1000 anos, mas pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Então ele não está falando de reinado espiritual, ele está falando do reinado de Jesus com a sua igreja. E não está falando de um reinado milenar, não, está falando do reinado para todo sempre. É isso que o texto está dizendo. Está falando da segunda vinda de Jesus e daquilo que acontecerá logo depois da segunda, ou com a segunda vinda de Jesus. Então, em sua volta, Jesus Cristo derrotará
todos os seus inimigos, todos os poderes desse mundo, e de forma total, absoluta, assumirá o controle. E o texto diz: e reinará para sempre. Então nós estamos falando aqui do reino eterno, não espiritual, mas eterno, de Jesus. Agora olha comigo o versículo 16. O versículo 16 diz assim: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Aqui tem um detalhe curioso, olha comigo aqui. João não foi o único a ouvir as revelações e o som da sétima trombeta. Ele não foi o único a ouvir o coro angelical que estava celebrando o reino consumado de Jesus. Não, ele não foi o único a ouvir os anjos celebrando a chegada do Rei dos Reis, para assumir o seu reino em definitivo, para todo sempre. Não, também o texto diz que os 24 anciãos também ouviram. Esses 24 anciãos, conforme nós já vimos anteriormente, representa a igreja dos remidos do Velho e do Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, em todas as eras, a igreja invisível, a igreja triunfante. E eles também ouviram, e ao ouvirem, estando eles assentados em seus tronos diante de Deus, imediatamente, o texto diz, imediatamente ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão, em profunda reverência e adoração, e louvaram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, observe comigo, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Verso 17. Agora observe comigo os detalhes. As graças e os louvores pelo reino de Cristo, aqui, tributado por toda a igreja, a igreja do Velho e do Novo Testamento, representada nos 24 anciãos. Então toda a igreja adorando, toda a igreja celebrando. Mas observe bem que essas graças, esses louvores, eles são entregues ao Pai, a Deus Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, enfatizando claramente que o reino de Deus é obra dele e não depende do mérito humano, e fazer parte desse reino é obra da graça. Somente pela graça de Deus podemos fazer parte desse reino. Somente aqueles que foram alcançados e chamados e lavados no sangue do Cordeiro é que podem fazer parte desse reino. Por isso é que o Pai recebe a gratidão, recebe os louvores, recebe as graças. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui deixa claro para nós, indica claramente que a redenção é obra exclusiva da ação soberana e graciosa de Deus. Ninguém faz parte desse reino por vontade própria. Não, eu vou. Não, tem que ser chamado, tem que ser escolhido, tem que ser selado, tem que ser separado. É isso que o texto ensina para nós. Mas outro detalhe que aparece aí, curioso, olha comigo. Agora, e a partir daí, Deus não é mais aclamado como aquele que há de vir. Por isso que esse texto está falando da volta de Jesus. Então observe bem que o texto vai deixar claro para nós que Deus aqui não é mais tratado como aquele que há de vir, como no caso, por exemplo, de Apocalipse 1, verso 4 e no versículo 8, quando diz lá, da parte daquele que era, que há de vir, daquele que é, que era e que há de vir. No versículo 8, daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora aqui, nesse texto, está dizendo apenas, aquele que era, aquele que és e que era, não tem mais, que há de vir, não tem. Isso é muito interessante,
porque agora o eterno não mais está para vir, simplesmente é. Olha bem, agora não há mais futuro, não há mais futuro, uma vez que o próprio futuro foi retirado do próprio nome de Deus. Então agora, na verdade, o Cronos é fundido no Kairos. Não tem mais futuro, tem agora a eternidade. Então isso prova para nós que o texto não está falando do milênio, não está falando de um reino periódico, não, está falando aqui na eternidade. Ele é e era, mas ele na visão já veio. Olha que coisa maravilhosa. Isso prova que o texto não está falando de um reino milenar temporário, mas anunciando o fim da história, entrando agora, sendo absorvida pelo eterno, pelo estado eterno. Que coisa maravilhosa. Portanto, esses dois versículos, 16 e 17, nós temos neles a celebração do reino de Cristo, o louvor da igreja glorificada, da igreja honrada, em humilde e triunfante adoração ao Senhor. Então o que nós temos aí é a igreja adorando ao Senhor. Tudo foi consumado, e com Jesus a gente reina para sempre. Agora olha comigo o versículo 18. Mais uma vez o versículo 18 vai trazer um contraste tenebroso para nós, né? Um resumo daquilo que acontecerá na vinda de Jesus, sobre todo o mal e sobre os malfeitores, de um lado, mas do outro, as eternas bênçãos para os escolhidos de Deus, para os verdadeiros crentes. Veja o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então agora nós podemos ver aqui a ira de Deus sendo derramada sobre os que destroem a terra, a justiça de Deus agora se cumprindo na vida dos mortos, inclusive a manifestação justa e necessária do caráter de Deus contra o pecado e contra a injustiça. Ou seja, Deus aqui trazendo julgamento sobre aqueles que rejeitaram o seu reino, e os detalhes desse julgamento vão aparecer lá no capítulo 20. Aqui João só faz o preâmbulo. Eles vão aparecer lá no capítulo 20, que vai deixar claro para nós essa cena. Nós vamos ver o detalhe dela lá, os detalhes dela lá no capítulo 20, com a ressurreição geral dos mortos. Então, nós declaramos na nossa expressão de fé que nós cremos na ressurreição dos mortos, de todos eles, dos mortos em Cristo e dos mortos sem Cristo. Todos ressuscitarão, e nesse dia aqui do capítulo 11, comparecerão diante do Rei dos Reis, que estará sentado no seu trono. Todos, é isso que João está falando. Lá no capítulo 20, nós vamos ver os detalhes. Agora o Cristo entronizado, o julgamento dele, todos os que forem considerados culpados, cujos nomes não estejam no livro da vida, esses foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e juntamente com eles a morte, o inferno, Satanás, os seus demônios. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e versículo 15. Então, mais uma vez eu me refiro, essas visões sobrepostas, essa maneira da leitura apocalíptica de ir ao futuro e voltar ao passado, ao presente, sem dar explicações. Os detalhes disso que nós estamos estudando vão aparecer só lá no capítulo 20. Todos os inimigos de Cristo e da igreja foram vencidos. Aqui, João já está vendo isso. O detalhe dessa batalha
Vamos ver mais adiante. Mas ele já está declarando: todos foram vencidos e Jesus reina. Reina assentado no trono. A igreja já está em completo, aqui ele já vê, a igreja em completo e definitivo estágio de glória e de gozo, na sua eterna comunhão com Deus. E os ímpios em completo e eterno desespero, sob a ira de Deus no inferno. Então, meu querido irmão, não pague para ver, existe céu e existe inferno. O céu é o lugar onde viverão todos aqueles que aceitaram o reino de Cristo, e o inferno, os que não aceitaram o reino de Cristo. Se prepare para isso, se prepare, com certeza. E o texto termina no versículo 19, veja aí na sua Bíblia, o verso 19, abriu-se então, olha que coisa maravilhosa, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto, e um grande temporal de granizo. A terra está em erupção. O texto vai dizer para nós claramente, esse templo de Deus no céu, e a arca da aliança, olha comigo claramente, esse último versículo do capítulo 11, o versículo 19, ele não somente encerra ali o capítulo 11, mas na verdade, esse versículo 19, ele conclui a metade do livro do Apocalipse. Ele é a conclusão da primeira metade do livro do Apocalipse. A partir daí agora nós vamos ver os detalhes de todos esses julgamentos e da ira de Deus despejada sobre o mundo ímpio. O templo aqui agora, o templo que se abre lá nos céus e a arca que é vista, na verdade é um simbolismo, porque agora nós vamos viver para sempre com o Senhor Jesus, não haverá sol, nem haverá lua, porque a glória dele é que vai brilhar o tempo todo. E o texto diz para nós, quando diz que o templo aberto e todos puderam ver a arca, sabe o que isso sugere? É que não vai ter pecado mais, e sem pecado nós podemos ver a arca, Então, e o que o Cordeiro de Deus faz? Tira o pecado do mundo. Então é claro que ele está falando da igreja redimida, ele está falando da consumação final, agora do reino estabelecido em definitivo, do reino consumado. A arca agora está à vista de todos, indicando agora que os lavados no sangue do Cordeiro, eles podem contemplá-la sem nenhum problema. A arca, nós sabemos que ela representou e representa a fidelidade de Deus, as suas promessas, a santidade de Deus, E essa arca, ela representa para o povo de Deus a segurança, símbolo da aliança. Portanto, a abertura do templo indica agora que por meio da obra de Jesus, todos os crentes agora podem ter acesso direto à presença de Deus. Hoje nós já temos isso espiritualmente por meio da oração. Hebreus capítulo 4, verso 16. Podemos nos achegar confiadamente junto ao trono de graça. Mas naquele dia, agora transformado, novo corpo, nós poderemos agora adentrar o Santo dos Santos sem problema nenhum. Você não deu nenhum glória a Deus, hein? Já pensou? Que coisa maravilhosa, Que coisa, Se você está entendendo, diga amém. É isso que está reservado para nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte, esse texto, ele é profundamente consolador. A intenção dele aqui é exatamente encher o nosso coração dessa consolação, dessa força, dessa resiliência, dessa determinação. Vamos ser diferentes, vamos fazer a diferença, porque compensa, valerá a pena. Valerá a pena. O apóstolo Paulo chega a dizer que os sofrimentos desse tempo presente não são para comparar com a glória do porvir.
Então, não troque a eternidade por minutos de prazer nesse cronos em que vivemos. Não. Siga o conselho do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3. Pense nas coisas dos céus, busque as coisas dos céus. Porque em breve essa trombeta soará. E aí quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem já professou com a própria boca, quem confessou com a própria boca que Jesus é Senhor, e quem manteve firme no coração a fé de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esses já estão marcados e serão protegidos. Então pense nisso, em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Então, para nós reformados, esta passagem oferece consolo, esperança, pois afirma que Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele tem o controle de todos os eventos, inclusive o julgamento dos ímpios e a consumação do reino. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E é disso que você precisa. É do Evangelho. Fica aí inventando moda, né? E procurando subterfúgios, nisso, daquilo outro, seja na montanha, seja na lagoa, onde quer que seja. Vá para a palavra. Vá para a palavra. É isso que vai fazer diferença. Não adianta você falar, eu tive na montanha. Não adianta nada. Muitos naquele dia, diante do trono branco, vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios em seu nome. Senhor, eu fiz isso em seu nome. Senhor, eu fiz aquilo outro. E Jesus do seu trono branco vai dizer: afastai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É isso que nós precisamos. É isso que vai encher o nosso coração. No tempo que te resta, consagre-se ao Senhor. Busque o Senhor. Viva o Evangelho. Em nome de Jesus. Glória a Deus.